Queridos, com muita alegria, saúdo a todos na paz do Senhor. Obrigado. Eu quero ler um texto que está no meu coração para esta noite, segundo o livro das Crônicas, onde registra a história dos reis, ou as histórias dos reis de Israel. E quero me ater no capítulo 33, versículo 11. Para lermos em uma só versão, e tendo em vista que eu estou de uso da King James, quero ler no projetor, que diz: assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Queiram sentar-se, por favor. Enquanto agradeço a Deus pelo privilégio de estar entre vós mais uma vez, para isso agradeço ao pastor Josué Gouveia, presidente desta igreja, o ministério, pastor Charles, todos os demais obreiros e a igreja. Agradeço a Deus o carinho, a receptividade do Ricardo com a Maíne, que tem cuidado de mim. Muito obrigado, ao filho. Que Deus os abençoe. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes o que está no meu coração. Os irmãos sabem que é a Bíblia, mas de uma forma renovadora. E para isso quero tomar esta história e uma história de um projeto inesquecível. Entre ganchos e cadeias. Quando nós analisamos o contexto, nós não estamos falando de qualquer projeto de qualquer pessoa. Os irmãos hão de convir que dentro da nossa mente, no contexto geral, mais epígrafes que corresponde a esta história, na maioria das vezes nós deparamos com um relato pejorativo, aonde observamos o começo, mas esquecemos do fim. Os irmãos hão de convir que nós estamos diante de uma história da maior dinastia, daquela que foi Deus que ratificou, não foi o homem, a dinastia davídica. Me permita recapitular alguns que fazem parte, para entendermos o cenário. Quando nós analisamos a partir do 9º, 10º sucessor, os irmãos vão observar o quanto a fraqueza humana se faz presente diante da ação de Deus. Os irmãos vão de convir que quando o rei Uzias, na sequência da dinastia, assume o poder de Judá, ele assume o poder, o reino, em fragmentos, em todo o contexto socioeconômico, político, bélico. O reino de Judá estava à mercê. O reino de Judá estava ameaçado por toda a circunvizinhança, que queria devastar de uma vez por toda um projeto que foi Deus que levantou. Então veja que quando o rei Uzias entra para reinar,
muito novo, mas ele entra dentro da direção de Deus, a ponto que a história extra-bíblica, nas entrelinhas, diz que ele restaurou não só o contexto socioeconômico, como amante da agricultura. Além disso, ele restaurou o contexto bélico, levando o exército falido a quase 305 mil soldados, pronto para defender e atacar os seus inimigos. Vejam quanto a Bíblia diz que ele foi tão perfeito diante de Deus, que Deus abriu-lhe o entendimento e ele tornou-se engenhoso. Ele criou armas que até então não havia para atacar e para defender. E essas armas foram tão populares que a Bíblia diz que a sua fama eclodiu, ultrapassou as fronteiras. E veja que a Bíblia está dizendo que ele fazia o que era bom aos olhos de Deus. Mas quando a fama eclode, a fraqueza vem. E quando a fraqueza vem, ele queria usurpar o que não lhe tinha direito, que só pertencia aos sacerdotes. Então, por conta desta fraqueza, a Bíblia diz que Deus o fere com lepra. Ele não volta mais para o trono. Vai ser colocado para morar em uma casa ao lado particular. E isso desencadeou uma crise sem precedente em um contexto, sobretudo, espiritual. Os irmãos, veja que quando Isaías vai começar a proferir, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias. Então, quando Uzias morre, veja o que ficou no contexto espiritual. Isaías diz: eu habitava no meio de um povo impuro, de um povo de impuros lábios. Aquele relato do capítulo 1, detonador, a ponto de Isaías dizer que o povo estava numa circunstância espiritual tão miserável, que o corpo, se fosse comparado a um corpo, era como estar cheio de feridas, de pus, apodrecido, e o pior, não queriam ser sarados. Olha que situação ficou. Além de que Isaías retrata no contexto espiritual, fica o quê? Desencadeia uma crise diplomática. Uma crise diplomática, política. Quando Isaías assume, só havia uma solução: Deus. Mas o povo não quis. Então veja que Jotão, na sequência, aparece. A Bíblia diz que Jotão tentou resolver todos os problemas. Porém, o principal ele não resolveu, que foi tirar o pecado do povo. O povo estava mal acostumado e Uzias fez tudo, mas não conseguiu tirar o pecado do povo e nem extinguir os altares aos deuses pagãos. Isso em uma história, em um projeto que foi Deus que levantou. Então, com a morte de Jotão, a sequência continua. E agora vem uma promessa de restauração. Restauração política, restauração de novo sócio e econômica. Veja que é altos e baixos, recomeço. E agora quem entra prometendo resolver todos os aspectos pejorativos? Acais, o rei da sequência, tudo na dinastia de Davi. Então a proposta de Acais era fazer o que seus pais não fizeram, sobretudo o espiritual. Veja que a proposta dele, ele começa com um projeto político, administrativo tão perfeito, que Deus usa o profeta vigente Isaías para dizer a Acais: Isaías, vai ao palácio
e diz o rei Acais o que eu quero falar com ele. E quando Isaías vai, que o encontra, ele o recebe. Na audiência, Isaías diz: escuta o que diz Deus. Foi Deus. Eu serei com você. Quem não quer ouvir isso? Eu estarei com você. Mas ele não aceita. Veja que Isaías persiste. Se tu não estás acreditando, pede um sinal. Deus está mandando você pedir um sinal que Ele vai com você, seja alto no céu ou debaixo da terra. Aonde tu pedir um sinal, Ele te dará. Ele disse: não quero, eu não vou tentar a Deus. Então ele deixa e vai pegar apoio humano. O que ele faz? Ele vai se relacionar, reatar diplomaticamente, debaixo de altos impostos, a maior nação que era da época, a Assíria. A Assíria era tão feroz que os irmãos vão entender o que o texto diz lá na frente. Que a história diz que eles costumavam pegar as nações, torná-las escravas, e quem resistia, eles matavam a beliscões. Os que se rendiam, eles pegavam esses ganchos, que algumas versões chamam de espinhos, e colocavam no nariz, e outras de anzóis. Aquilo era sinal de escravidão dos assírios. Aonde eles passavam com aqueles ganchos, o povo dizia: é escravo dos assírios. Esses, os que eles não matavam, os que se rendiam. Eles queimavam todos os deuses supersticiosos que as nações tinham, as suas estátuas. Eles quebravam as estátuas, jogavam no fogo. E agora o rei Acais rejeita o Deus e vai fazer aliança com os assírios. Para quê? Para dar proteção, para ninguém, os ameaçadores, agora temer. Porque agora Judá tem aliança com a Síria. E quem quer se meter com a Síria? Então a Bíblia diz que ele paga impostos anuais. Então, com este relacionamento diplomático, parece que está tudo resolvido, belicamente, politicamente. Os irmãos viram agora, só para os irmãos terem uma ideia, na guerra que está ainda acontecendo, qual era o desejo da Ucrânia? Fazer parte de uma aliança poderosa, porque estaria mais protegida. Assim Acais fez com a Síria. Quando ele relata, agora ele é participante da Síria. Então resolve os problemas bélicos, problema político e sobretudo o econômico. Mas faltava o espiritual. E o espiritual ele não procura Deus. Ele pega os sacerdotes de Judá, os sacerdotes de Deus, e leva para a Síria, para aprender a cultuar os deuses da Síria. Olha o que é ser humano, gente. Os sacerdotes que queimavam incenso diante de Deus, os sacerdotes que se curvavam diante de Deus, que adoravam a Deus no templo, agora são levados, entre aspas, não generalizado, e vão para a Síria aprender a cultuar os deuses da Síria para resolver os problemas espirituais dentro de Judá, a casa de Deus. Quando eles vão que voltam, já não voltam mais adorando a Deus. Os altares nos montes eram os deuses da Síria. A Bíblia diz que o rei Acais, em Crônicas 29, ele fecha o templo, a igreja de Deus, coloca estátuas no pátio que era para adorar a Deus e oferecer sacrifício. A Bíblia diz que ele pega todos os utensílios da casa de Deus, quebra e torna em pó lacro. Então agora a frieza, o que era espiritual, a fraqueza humana vem e joga por terra. E interessante, um projeto que foi Deus que levantou. O projeto era de Deus. Ele ratificou a dinastia de Davi para sempre. O reinado de Davi é para sempre.
Então a sequência é no projeto. As fraquezas humanas e a bondade de Deus. Agora tudo se voltava à Síria. Aí surge uma esperança. Acaz morre. E Ezequias, com 25 anos, guardem isso, com 25 anos, filho de Acaz, seu sucessor imediato. E quando ele assume com a morte do pai, o estado que ele pega é esse. De novo, marasmo. Mas olha que coisa linda. Sem propaganda política, como o pai dele fez. Sem prometer nada ao povo. A Bíblia diz que no primeiro mês do seu governo, no primeiro ano, no primeiro mês, o projeto no coração foi: eu resolvi fazer uma aliança com o Deus de Israel. E nesta aliança ele faz uma reunião. E na reunião ele convoca quem? Os sacerdotes, aqueles queimadores de incenso. Porque a glória de Deus só descia quando o incenso subia, que era a oração, símbolo da oração. Então, quando ele propõe o desejo do seu coração no primeiro mês, veja que ele não se preocupou com o homem, ele não se preocupou com outro contexto, a não ser o espiritual. Ele deu prioridade ao espiritual. Ele começa como nenhum começou. Porque quando ele começa, estava fragmentos. Quem olhava dizia, não tem mais jeito. Ele disse, mas eu punho no meu coração que o primeiro ato meu é trazer a glória de Deus de volta. E quando ele faz a reunião em praça pública, porque a igreja estava deteriorada, estava fechada, os utensílios tinham sido em pó, segundo a Crônica 29, ele encontra no meio da proposta um grupo que não tinha se corrompido. Que quando ele diz para trazer a glória de Deus de volta, não vai ser fácil. Em minhas palavras, eu quero saber se ainda tem alguém disposto a vir comigo, eu parafraseando, que ainda tem adoração, que ainda tem incenso no meio da crise. Pasme, ainda tinha alguém que não se encurvou, ainda tinha alguém que conservou a glória, ainda tinha alguém que conservou incenso, ainda tinha alguém que adorava. Então, quando ele encontra alguém, um grupo que adorava, ele aceita o desafio. E o bonito é que ele provoca. Ele diz, olha, eu quero pedir uma coisa a vocês, que vocês não negligenciem aquilo para que vocês forem escolhidos. Vocês não deixem de fazer aquilo que vocês foram chamados para fazer. Vocês foram chamados para serem ministros, para ministrarem diante de Deus, para adorar, para queimar incenso e oferecer sacrifício. Posso contar com vocês? Na hora. Ele estava dizendo, vocês não foram chamados para ser famosos, vocês não foram chamados para ser bambamá, vocês não foram chamados para ser estrela, vocês foram chamados para adorar, para adorar, para adorar, independente da circunstância. Primeiro ano, quando ele encontra este grupo, ele diz, vamos limpar a casa de Deus. Olha o investimento. Estava deteriorada. Passaram 2 semanas para tirar a imundícia que estava dentro. Quando tiraram a imundícia, ele vem com a mão de obra. O rei colocou ouro nos portais, colocou ouro nos batentes, nos degraus,
embelezou a casa de Deus. E quando tudo, os utensílios restaurados, aí ele disse: agora vamos marcar o dia que a glória de Deus voltará, o culto do recomeço. E marcou, mandou convite para todo mundo. Era o sucessor. E a Bíblia diz que no dia do culto a glória de Deus desceu, que eles comparam no dia da inauguração. Veja que está escrito, do capítulo 29 ao 33, você vai encontrar tudo o que eu estou pregando. A Bíblia diz que aquele culto foi a mesma coisa como no dia da inauguração, que quando Salomão inaugurou o templo, que a glória desceu. Quem estava dentro não conseguia ficar de pé, quem estava fora embolava no chão adorando a Deus, e o louvor era tremendo. Então a glória de Deus voltou, agora desfrutar do melhor. Mas a Bíblia diz, no 14º ano, olha o que é ser humano, com 14 anos do seu reinado, o rei Senaqueribe ameaça-o. E tudo que ele passou, o crédito que ele tinha com Deus, não foi suficiente para ele acreditar. A Bíblia diz que ele manda uma carta para o rei Senaqueribe, dizendo: eu errei. Em outras palavras, Senaqueribe, me perdoe, porque ele quis cortar o relacionamento. Diga o que é que você quer que eu pague, e eu lhe pagarei. Na sua fraqueza. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe não lhe deu ouvidos e disse: eu quero 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. E aonde encontrar? Olha o que ele faz. Segundo Reis, você vai encontrar 18, 19. Ele pega ouro do palácio, pega a prata do seu palácio e manda para Senaqueribe. Aí tudo bem, mas Senaqueribe não se conformou. Aí o que é que ele faz? Vai negociar o sagrado. A Bíblia diz que ele pega o ouro que botou na reforma do templo e começa a tirar dos portais, começa a tirar do piso, começa a tirar todo o investimento que fez na casa de Deus e manda para a Síria, negociando o que foi consagrado a Deus. Mas não foi suficiente. Olha a bondade de Deus, gente. A paciência que Deus tem. Ele não desiste dos seus projetos. É isso que eu quero me ater. Olhar para quem está do teu lado e diga: o projeto de Deus, você é inesquecível diante dele. Senaqueribe, em vez de agradecer, mandou os seus soldados, os seus principais oficiais, o ameaçar. Então, quando o ameaçaram que aquilo não era suficiente e que ele ia ser destronado e Judá ia se desfazer, aí ele apela. Ele pega a carta de ameaça, vai para a igreja, sem prata, sem ouro, deteriorada, bota os joelhos no chão e apresenta a carta a Deus na sua fraqueza. E diz a Deus tudo que os assírios faziam e iam fazer com Judá. Porque os assírios faziam, disse ele, porque os deuses das nações não eram Deus, mas tu és Deus, Senhor, me dá uma resposta. Aí manda consultar Isaías, e a promessa e a proposta de Deus com Isaías, na fraqueza de Ezequias, foi dizer: não tenha medo, porque eu vou fazer Senaqueribe voltar por onde ele vem. Agora eu vou colocar um gancho no nariz dele,
e vou fazer ele voltar por onde ele vem, para saber que tem Deus. Independente da fraqueza do homem, Deus permanece sendo Deus. É nesta fraqueza de Ezequias que Senaqueribe é derrotado. Nos limites de Ezequias, Deus em uma noite só derrota, sem precisar de um soldado, 185 mil soldados dos assírios. É na fraqueza do homem. Muitas vezes a gente quer desistir, Deus me esqueceu, Ele não está me ouvindo. É na tua fraqueza que o poder dele aparece. Quando tu parece não ser mais nada, Ele aparece como Deus, porque foi Ele que projetou. Não desista. Quando Senaqueribe, no 14º, está escrito, guarde isso, 14º ano, Senaqueribe é morto. E quem era Senaqueribe? A maior potência política, bélica, econômica do mundo na época. Aí a Bíblia diz que a fama chegou. Quando a fama chegou, a fraqueza vem. O homem se tornou importante. Esqueceu que não foi ele, foi Deus. O que ele fez foi negociar o que era sagrado. Aí vem Deus, quando ele se achou. Aí diz a Bíblia que ele adoeceu de uma doença sem cura, mortal, um câncer maligno. Alguns cientistas dizem que a doença era interna, era tão feroz e incurável, que conseguia a pele dele apodrecer com ele vivo. Então, quando na sua fraqueza ele se engrandeceu, a doença veio e disseram: vai morrer. Como entender? Como entender esse Deus, gente? A Bíblia começa dizendo que ele começou top, fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Veja que Deus tinha motivo de sobra para desistir. Agora vem Deus e toma uma decisão. Isaías vai lá e diz a ele que ele vai morrer. Não tem jeito. E Isaías vem, entra e diz: escuta o que diz o Senhor. Você vai morrer, não vai viver. Coloca os arquivos, coloca tudo em ordem, porque você morrerá. Mas aí ele apela para a bondade de Deus. O bom de ser crente é isso. É saber que quando ele chega no mais baixo nível, que até o profeta diz: não tem mais jeito, ele diz: o Deus que você conhece, eu conheço também. Então eu vou apelar. Eu vou apelar pelo crédito que eu coloquei lá. Eu tenho um crédito lá. Eu não estou bem, mas eu tenho um crédito. O melhor que nós temos é conhecer quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é Deus que desiste. O nosso Deus não é Deus que nos abandona. O nosso Deus é Deus de bondade e misericórdia. E veja que ele consegue alterar uma decisão divina. Ele consegue alterar uma profecia de um profeta honrado em minutos ou em segundos.
A lágrima vem e ele diz: Senhor, eu vou parafrasear para dar vida. Eu sou um projeto teu. Eu tenho história. Eu não caí de paraquedas. Eu não quero morrer, Senhor. Lembra do que eu fiz. Ele não disse lembra do que eu estou fazendo. Ele disse lembra do que eu fiz. Lembra que eu andei, está no passado. Lembra que eu andei na tua presença. Eu hoje estou fraco, eu hoje estou embaixo, no mais baixo nível, mas eu sou crente, eu andei na tua presença, eu não quero morrer. A Bíblia diz que Isaías não tinha nem saído do portão do palácio. Aí Deus vai e desce: Isaías, qual era o choro que doía em Manassés? É que diferente do seu avô e do seu pai, pelo contexto histórico bíblico, nesses anos ele não tinha filho, pois ele começa a reinar com 25. Com 14 anos foi ameaçado, já está com 39. E agora não tem filhos. Então, morrendo ele, a dinastia de Davi parava ali. Aí a oração dele faz Isaías voltar. A bondade de Deus faz o profeta, muda todo o contexto profético. E Isaías já volta dizendo: escuta o que diz o Senhor, eu ouvi. Gente, é interessante a fraqueza humana. Hoje a gente desiste um do outro tão fácil, né? Homem para homem, mulher, ser humano para ser humano. O interessante é que no meio desse marasmo espiritual, Isaías diz: Deus ouviu a tua oração e mandou eu voltar para te dizer que você não vai morrer mais. Você vai ter mais 15 anos de vida. Se você somar 14 com 15 dá 29. Foi justamente os anos que ele reinou. 29. Então ele tira a prova, Deus dá prova a ele, dá sinal. Mexe com o contexto da natureza para dizer a ele que ele ia viver 15 anos a mais. E Deus não ia desistir do projeto. E foi justamente nesses 13 anos, nesses 15 anos, de 0 a 3 anos, ele gera um filho chamado Manassés. Um projeto. Veja que Manassés não entrou na história aleatório. Ele entrou como fruto de uma oração em desespero. Manassés entra com uma providência de Deus na sequência de um projeto que é o maior até hoje. Então, quando ele completa os 15 anos e Manassés 12, aí a Bíblia diz que Manassés com 12 anos entra como rei de Judá no lugar do pai Ezequias. O que você esperar desse menino? Entrou como fruto de oração. Entrou como fruto de uma chamada, de um projeto, de uma sequência. Nasceu no palácio, fruto de um milagre, porque ele foi o fruto da mudança, da terminação da morte do pai, para ele nascer. E a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, não dá para entender, ele começa o contrário, ele não dá sequência ao que o pai faz. Ele começa fazendo tudo de forma errada. Se você olhar o começo da história de Manassés, é aqui que eu digo. Até há poucos dias, quando essa mensagem foi me revelada, eu meti o pau nesse rapaz.
Porque eu só vi o começo. Mas o começo dele é o que nunca nenhum tinha feito. Ele já começa fazendo o que era o contrário de Deus. Ele faz tudo que o avô fez. A Bíblia diz que ele arranca tudo que era de Deus. A Bíblia diz que ele fecha a casa de Deus de novo. Leva todo o povo a pecar. Os altares em volta de Jerusalém eram todos pagãos. Reata o relacionamento com os pagãos. E pasmem, um projeto de Deus. Ele mesmo vai adorar os deuses pagãos. Ele mesmo vai fazer feitiçaria. Isso dentro de Judá, dentro do projeto. Ele mesmo chega ao ponto de pegar filhos seus e queimar no fogo em sacrifício aos deuses pagãos. Dá para entender? Fruto de oração, projeto de Deus. E está no trono. Estava no rei. A Bíblia diz que ele consultava os adivinhos e faziam feitiçaria. Se você ler a história dele no livro dos Reis 20 e 21, a Bíblia vai dizer que ele derramou tanto sangue de pessoas inocentes em Jerusalém que as ruas ficavam alagadas de sangue. A tradição diz que ele foi o culpado da morte do profeta Isaías de forma catastrófica. A Bíblia diz que esse rapaz enveredou por onde nenhum tinha enveredado. Feiticeiro, assassino, idólatra, prostituto, coração fechado. E pasmem, a Bíblia diz que Deus não desistia dele. A Bíblia diz que Deus tentava falar com ele: me escuta, me escuta. E ele não queria ouvir. E Deus vai esperando. Era um projeto dele. E por mais que alguém só veja o defeito, mas o projeto é dele. Eu digo até hoje que eu tenho medo de falar mal de crente, independente da circunstância que ele esteja. Porque às vezes ele está lá embaixo, embolando na lama, no mais baixo nível. Mas de um dia para a noite, a roda gira e Deus coloca ele em cima de novo. Como ele não quis dar ouvidos. Aí o texto que a gente leu diz que Deus, depois de tanto insistir, Deus disse: eu vou deixar os capitões da Síria capturá-lo e torná-lo escravo. A Bíblia diz que os assírios vieram, invadiram Judá, capturaram Manassés, colocaram gancho no nariz, colocaram correntes de bronze e o arrastaram para a Babilônia como escravos. O que nós diríamos como ser humano no contexto que vivemos? Não era bem feito. Nunca mais ele voltará. Bem feito, vai brincar com Deus. Não é assim que a gente costuma fazer quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente pensa. Não é assim que a gente costuma julgar quando alguma coisa está errada na vida de um projeto de Deus.
Porque a gente só vê o começo, a gente não vê o fim. Não é assim que a gente costuma julgar quando uma coisa acontece errado na nossa vida e a primeira coisa que a gente tenta fazer é apagar a história que a gente fez. Esse rapaz começa essa história. A Bíblia diz que ele começa errado, mas era um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Agora está jogado no mais baixo nível que um ser humano chega, acorrentado e com um gancho no nariz como escravo, amarrado, deposto do trono, escravizado. A sequência do texto, se você ler o capítulo 33 até o versículo 11 ou 10, você vai ver a bagaceira do seu começo. Mas da sequência que nós lemos, você vai ouvir que no ápice, no baixo nível, no caos, no mais baixo degrau da vida, a ficha cai. E na minha linguagem e pensamento, ele diz: eu sou um projeto. Tem alguma coisa errada. Ele faz uma retrospectiva e diz: sou eu. Aí bota a cara no chão com anzol e com correntes, entre ganchos e correntes, na terra de Babilônia. E ouve: o projeto é meu. Deus desce, ouve ele, arranca o gancho, arranca a corrente e diz: o projeto é meu. Ele não se importou com o que ia dizer ou o que ia achar. O projeto é meu, eu faço o que eu quero, é dele. Olha o que a Bíblia diz: que Deus vai em Babilônia, tira Manassés das correntes, tira o gancho da venta de Manassés, e para piorar, para mostrar para nós que é isso que nós devemos praticar, ele traz ele de volta para Jerusalém. Aí eu pergunto: quantos pastores de igreja tem aqui? Levante a mão, por favor. Se tem algum pastor de igreja, você devolveria o cargo nem de cooperador para ele? Você teria coragem de botar ele aqui de pé e dizer: irmãos, o nosso irmão que estava lá acorrentado com esse pecador ruim voltou, mas ele vai tomar o cargo de oficial de novo, ele vai ser obreiro. Se ele passar a sair com a salva, você não colocava a oferta na mão dele? Que é isso que a gente costuma fazer, descartar facilmente as pessoas. A gente costuma mais julgar do que defender. É ser humano. A gente se preocupa com o que A vai dizer, com o que fulano vai achar. Deus não ligou. A Bíblia diz que Deus trouxe ele de volta. Não se preocupou com o insulto que ia dizer, com o que o povo ia dizer. Trouxe ele e colocou no trono. Você é meu projeto. Colocou no trono. Quem gosta ou quem não gosta, mas sou eu que vou trazer de volta. E colocou no trono. Diga para quem está ao seu lado: a partir de hoje, pode contar comigo. Aconteça o que acontecer, mesmo entre ganchos e correntes, eu não vou desistir de você. Olha a sequência do texto, gente.
Quando Deus me deu essa mensagem, eu pedi perdão a Deus, porque eu nunca tinha olhado a sequência. Eu só dizia que foi o pior rei de Israel, que matou Isaías, que fez desgraceira, feiticeiro. Mas a sequência diz que quando ele volta, ele já volta gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Chega em Jerusalém, assume o trono, levanta os muros, arranca tudo que não prestava, coloca tudo a Deus, provoca o povo voltar-se a Deus. Ele faz um avivamento, e agora tudo na boca dele era: o Senhor é quem manda, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Morreu dando glória e foi enterrado no jardim. O segredo não é o começo, é o fim. Como você chegou aqui esta noite? Olha para esse crente que está do teu lado, se você pode olhar e falar, diga: o projeto de Deus, você é inesquecível. O homem pode esquecer e só ver os defeitos. O ser humano pode olhar e só ver as fraquezas, mas é nessa fraqueza, no mais baixo nível, que este amor soberano de Deus aparece e tira da corrente, tira dos ganchos quem ninguém acreditava mais. Eu quero que você se ponha de pé, se assim pode, pedindo por favor, se você puder. Deus não desiste de você. Eu estou profetizando, eu estou profetizando, eu estou profetizando. Deus não desiste de você. Só para provocar e estimular a fé. Olha para esse crente íntimo do teu lado e diga para ele: eu estou com dó. Diga: eu estou com pena de quem pensou que você ia morrer entre ganchos e espinhos e correntes. É hora de voltar, é hora de voltar, é hora de voltar. Deus trouxe você aqui para te dizer: escravidão nunca mais, corrente nunca mais. Você é um projeto de renovo. Se você puder, abraça esse crente íntimo que está do seu lado. Se for tua esposa, se for teu amigo, se for tua amiga, mas abraça, profetiza no ouvido dele e ora com ele. Diga: projeto inesquecível, corrente, ganchos, nunca mais. Você é um projeto de Deus, e hoje Deus te trouxe aqui para renovar esta promessa. Hoje Deus trouxe aqui para te dizer que Ele está entrando com providência. Quem pensou que era o fim quebrou a cara. Te prepara para voltar, te prepara para voltar para o teu lugar. Profetiza para ele, profetiza para ela. Chora com ele, chora com ela. O pastor me deu liberdade. Se você quiser vir aqui à frente orar comigo, orar com a gente aqui pertinho, venha, saia do seu lugar, mas já venha adorando, já venha dizendo: eu sou um projeto inesquecível da parte de Deus. Você tem fraqueza, mas a fraqueza tua não é maior do que o amor de Deus. É na tua fraqueza que Ele vem. É quando os dias isso aí está acabado que Ele aparece. Mas já vem chorando, já vem adorando. Eu quero saber se no meio desta multidão tem alguém que desistiu por a fraqueza, sem alguém que se afastou. É noite de voltar para Jerusalém. Eu quero saber se tem alguém para reconciliar-se com Jesus e aceitar Jesus. Se tem, já vem de mãos levantadas. Que Deus te abençoe, filho. Eu vou orar e passar para o pastor, e o grupo vai adorar. Feche os teus olhos. Projeto de Deus, você é inesquecível. O homem pode ter te esquecido, te jogado. A enfermidade pode ter te abatido. As circunstâncias podem ter te desanimado. Mas Deus ainda vai no cativeiro. Deus ainda vai em Babilônia. Deus ainda arranca gancho. Deus ainda quebra a corrente e traz de volta.
Soberano Deus e eterno Pai, o final da história dessa dinastia termina em Jesus. Aleluia. E ele será grande, e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ou seja, para você chegar e dizer que Jesus é rei dos judeus, Manassés está na história, Deus não o tirou da história. Então, soberano Deus, aqui tem projetos teus para alcançar outras vidas lá na frente. Esta noite eu preguei o que está no meu coração, o que na oração o Senhor me revelou. Então nesta noite eu estendo as mãos, restaurando o sonho, pregando não para escravo, mas para filhos. Então se é filho, tem direito. Se é filho, derrama a tua glória. Se é filho, aviva ele de novo. Se é filho, devolve o projeto dele de novo, o projeto dela. Receba de volta o que o diabo pensou que tinha roubado. Receba de volta o que a enfermidade pensou que tinha levado. Receba de volta o que o homem pensou que não tinha mais jeito. Mas nesta noite eu profetizo: prepara para voltar para Sião, prepara para voltar o teu lugar de origem. Eu sou